Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar de esporte, no Esporte na TV, aqui na Vale TV. É uma tarde com muita chuva, chove, agora deu aí uma chuvarada muito forte, o que castiga a cidade de Novo Hamburgo, né, com alguns problemas que acontecem. Ontem tivemos mais uma rodada da Copa Libertadores da América e no grupo 6, o grupo onde está o Grêmio, né, muita gente decepcionada, falando que realmente o Grêmio ontem marcou o passo e perdeu 2 pontos preciosos em casa. Eu acho que Libertadores é jogos equilibrados. E olha que esse Papa tem força, hein? O homem segurou o time do Grêmio ontem ou deu uma super força para o seu time, a equipe do São Lourenço, né? Lembrando que ontem, então, Grêmio 1, São Lourenço 1. E hoje, a partir das 21h45, estão jogando LDU e a equipe do Toluca. E após a rodada de ontem, Grêmio 1, São Lourenço 1, a competição agora está assim, lembrando que o Grêmio e o São Lourenço já jogaram 3 partidas, ou completaram a sua primeira parte da competição. O Grêmio agora tem 2 jogos fora e 1 jogo em casa. O Grêmio vai jogar já na próxima terça-feira, lá na Argentina, contra a equipe do São Lourenço, né? E depois joga contra a equipe do LDU, também fora, e vai, na última rodada, enfrentar a equipe do Toluca aqui na Arena. Após a rodada de ontem, tem o Grêmio como líder. Por enquanto o Grêmio é líder. E o Grêmio perde hoje essa liderança. Com qualquer resultado que der hoje, o Grêmio perde a liderança. Mas o Grêmio não perde o seu segundo lugar na competição. Vi muita gente dizendo hoje que o Grêmio hoje se terminasse agora, o Grêmio estaria classificado, mas depois do jogo começado entre a LDU e a equipe do Toluca, com qualquer resultado, o Grêmio não é bem assim. Olha só, o Grêmio é o líder, o Grêmio tem 3 jogos, é o líder com 4 pontos, porque o Grêmio tem, em 3 jogos, tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio marcou 5 gols, sofreu 3, tem saldo 2. O Toluca tem 4 pontos em 2 jogos. O Toluca venceu 1, empatou 1 e não teve ainda derrota. Já marcou 3 gols, sofreu 1, tem saldo 2. Então tá a mesma coisa, só que o Grêmio leva vantagem porque marcou 5 gols e o Toluca marcou 3. O LDU tem 3 pontos em 2 jogos, tem 1 vitória, nenhum empate, tem 1 derrota. O Toluca marcou 2 gols, sofreu 4, tem saldo menos 2. A equipe do São Lourenço também jogou os 3 jogos, o mesmo que o Grêmio, né? Ele tem 2 pontos, ele não venceu nenhuma, empatou 2 e teve 1 derrota. Então, está aí os 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. O São Lourenço marcou 2 gols até agora e sofreu 4, tem saldo negativo. Portanto, com o jogo de hoje entre LDU e Toluca, se houver um empate, o Toluca vai a 5 pontos, supera o Grêmio, e o LDU vai a 4, mas ele ficaria ainda com o saldo abaixo do Grêmio. Se o LDU ganhar, o LDU vai a 5 pontos, se o LDU ganhar, o LDU vai a 6 pontos, supera o Grêmio,
e supera o Toluca. Mas como o Grêmio hoje é líder, o Grêmio ainda ficaria em segundo lugar na frente do Toluca. Se houver uma vitória do Toluca, o Toluca vai a 7 pontos. Supera o Grêmio fica com 4 pontos em segundo lugar e o LDU fica com 3. Então, uma rodada onde talvez, não sei se seria melhor o Grêmio torcer pelo empate, para os dois ficar mais ou menos, cada um ganha um ponto, ou se é melhor torcer para o Toluca disparar, né? E o Grêmio depois poder entrar como segundo colocado. Então, realmente, só que o Grêmio teria que fazer a sua parte depois, vencer o LDU ou o São Lourenço fora, né? Depois da rodada de ontem. Então, está aí o Grêmio, como hoje ainda é o primeiro colocado até a hora do jogo começar essa noite, porque com qualquer resultado o Grêmio vai perder a sua liderança da competição. Mas é Libertadores das Américas e realmente importante. Ontem, os 3 brasileiros dos 5 que estão disputando não tiveram sorte. O Corinthians perdeu por 3-2 e o Palmeiras perdeu por 2-1 e perdeu seu treinador. O treinador caiu, né? E olha que tristeza, o Palmeiras estava perdendo por 2-1 e no último segundo de jogo a bola bateu em cima na forquilha, o jogador do Palmeiras perdeu o gol e aí bateu na trave e o juiz terminou o jogo. Quer dizer, se tivesse entrado ali, feito o gol, também o jogo teria terminado, então o Palmeiras acabou perdendo. Então ontem os 3 times brasileiros estiveram em campo. O Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu e o Grêmio somente empatou. Quer dizer, de 9 pontos em jogos ontem, os brasileiros conquistaram 1 ponto e perderam 8. Já hoje nós teremos os outros 2 brasileiros em campo. O São Paulo e Atlético Mineiro estarão entrando em campo e defendendo o Brasil também na Libertadores das Américas. E no fim de semana nós teremos então a sequência do campeonato. O Grêmio já viaja domingo para enfrentar o time da Argentina, o time do Papa, na terça-feira. O Grêmio deve escalar um time reserva, porque o Grêmio joga aqui no Estádio do Vale, o mando de campo é do Cruzeiro. Esse jogo estava programado para as 21 horas e nós anunciamos aqui, 21 horas. Hoje, a Federação Gaúcha transferiu o jogo, quer dizer, jogo em domingo de noite, em sábado de noite, 21 horas, é para matar, né? Porque o pessoal vai às 21 horas, que hora vai terminar? 11 horas o jogo, quer dizer, a pessoa não vai no jogo, ela tem que vir para casa, não tem mais como sair, se divertir no sábado de noite, se não tem como dar uma saída com a esposa, um restaurante, jantar, um baile, uma coisa assim, fica complicado. Então, o jogo agora foi antecipado. O jogo será sábado aqui no Estádio do Vale, às 18h30, um horário bom. 18h30, né? Às 20 horas o jogo já está acabando e aí o pessoal fica tranquilo o resto da noite para poder se divertir. Então, sábado, às 18h30, no Estádio do Vale, o jogo entre Grêmio e o Cruzeiro. O mando de campo é do Cruzeiro. Lembrando que já jogaram Cruzeiro e Grêmio aqui em Novo Hamburgo um ano que o Kleber estava em campo e o Kleber acabou se lesionando e quebrando o pé aquela vez, né? Então vamos ver aí, tomara que dê tudo certo. E o Cruzeiro, que é dirigido pelo Benhur, não ganhou ainda na competição, vai aproveitar que o Grêmio vai estar com o time reserva para ver se faça a diferença e começa a se recuperar na competição. Nós teremos o Novo Hamburgo jogando na segunda-feira. O jogo será contra o Lajadense às 20 horas aqui no Estádio do Vale. O Novo Hamburgo, que é o 8º colocado da competição, precisa urgentemente fazer, porque tem ao seu encalce times perigosos, como tem o Veranópolis com 8 pontos, o Brasil de Pelotas com 8 pontos e o Novo Hamburgo também tem 8 pontos. O Novo Hamburgo está nos critérios. O Novo Hamburgo tem, em 8 jogos, o Novo Hamburgo marcou 8 pontos. O Novo Hamburgo tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Novo Hamburgo marcou 5 gols, sofreu 6, tem saldo -1. O Veranópolis, que é o 8º colocado, tem 8 pontos, mesmo número de pontos do Novo Hamburgo. É o seguinte, em 8 jogos, ele tem 2 vitórias, o mesmo número de vitórias do Novo Hamburgo, ele tem 4 empates, o mesmo número de empates e 5 derrotas. Até aí ele está
certinho com o Novo Hamburgo. Só que ele marcou 5 gols, o mesmo número de gols que o Novo Hamburgo marcou, só que o Novo Hamburgo sofreu 6 gols, ele sofreu 9. Então o Novo Hamburgo tem saldo -1, o Veranópolis tem -4, por isso que o Novo Hamburgo está na frente do Veranópolis. O Brasil de Pelotas, em 8 jogos, tem 8 pontos, ele tem 1 vitória, ele tem 5 empates e 2 derrotas. Quer dizer, ele tem 1 vitória menos do que o Veranópolis e o Novo Hamburgo, mas em compensação, ele tem 3 empates a mais e ele tem 2 derrotas a menos que a dupla Novo Hamburgo e Veranópolis. O Brasil de Pelotas, que marcou 12 gols, ou melhor, marcou 10 gols e sofreu 12, tem saldo negativo de -2. Então, essa é a situação do Novo Hamburgo nessa classificação. A rodada desse final de semana vai ter, como eu já falei, Cruzeiro e Grêmio, jogo às 18 horas e 30 minutos. Quem estava já pensando no jogo das 21 horas, é 18 horas e 30 minutos. No domingo nós teremos às 16 horas Internacional e o São Paulo de Rio Grande. Esse jogo será no Beira-Rio. Às 17 horas teremos o choque dos líderes, Juventude e São José. Vão jogar no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Lembrando que o São José é o líder com 20 pontos, em segundo lugar está o Juventude com 19 pontos. Glória enfrenta o Ipiranga, enquanto que a equipe do Passo Fundo estará enfrentando o Aimoré, Brasil de Pelotas e Veranópolis. Olha só, veja bem, o Novo Hamburgo tem 8 pontos, Veranópolis tem 8 pontos e Brasil de Pelotas tem 8 pontos. Só que o Novo Hamburgo joga na segunda-feira contra a equipe do Lajadense, enquanto que o Brasil e Veranópolis, que são os outros 2 clubes que estão com 8 pontos, vão, sem dúvida nenhuma, jogar em si. Por exemplo, se o Brasil e o Veranópolis empatarem, vão a 9 pontos os 2. E o Novo Hamburgo perdeu, o Novo Hamburgo ficaria 8 pontos, ficaria 1 ponto atrás. Se o Novo Hamburgo empatar, o Novo Hamburgo vai a 9 e ainda supera o Veranópolis e o Brasil se os 2 empatarem. Mas se houver uma vitória de um dos 2, só o Novo Hamburgo ganhando para se permanecer na 8ª colocação do Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Novo Hamburgo ainda terá jogar com o Internacional, com o Brasil de Pelotas, o Lajadense e também a equipe do Juventude. São os jogos que faltam para o Novo Hamburgo, 5 jogos aí da classificação. Lembrando que o São José lidera com 20 pontos, em segundo lugar está o Juventude com 19, em terceiro está o Grêmio com 16, em quarto está o São Paulo, tem 15 pontos em 8 jogos, marcou 5, sofreu, ou melhor, o São Paulo então tem 15 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. Marcou 13 gols, tem saldo e sofreu 11, tem saldo 2. O Internacional também é o 5º colocado e também com 15 pontos, mesmo número de pontos do São Paulo. Mas a situação é o seguinte, o Internacional tem 1 vitória menos do que o São Paulo, porque o Internacional tem 15 pontos em 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E aí marcou 2 gols, 12, sofreu 6, tem saldo 6. Então essa é a situação do Internacional, que vai jogar contra o São Paulo. Quer dizer, um empate vai deixar o São Paulo ainda na frente do Internacional, pelos critérios. Se houver uma derrota do Internacional, uma vitória simples, o Internacional vai para 18 pontos, vai superar o São Paulo, então, pela quantia de pontos, é a situação. E vamos ver aí a situação do Novo Hamburgo. Agora o Novo Hamburgo joga contra o Lajadense na segunda e tem 8 pontos. Vai ter que torcer, talvez, pelo empate entre as equipes de Veranópolis e São Paulo, e aí tem que ganhar o seu jogo, porque se empatar, vai continuar com 9 pontos também pelos critérios. Então está aí a situação.
O São José e Juventude jogam entre si, né? E aí se houver um empate, o São José continua na frente, com 21 pontos, e aí o Juventude vai para 20. Se houver a vitória do São José, o São José pula para 23 pontos, deixa o Juventude com 19. Se houver uma vitória do Juventude, o Juventude passa para 22, deixa o São José com 20. E aí o Grêmio ganhando do Cruzeiro, o Cruzeiro vai a 19. Então, é complicado o São José e Juventude perder as primeiras colocações nessa rodada. Já o Internacional de São Paulo, com 18 pontos, não tem como ultrapassar o São Paulo nem a equipe do Juventude. Então está aí a situação no Campeonato Gaúcho. Mas vamos a um pequeno espaço dos nossos apoiadores e já voltamos com mais informação no Jornal do Meio-Dia.